de entrevista no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. O nosso contato agora é com a deputada Damares Moura, do PSDB, que comanda a Comissão Parlamentar de Inquérito que irá investigar as denúncias de violência sexual contra estudantes de faculdades e universidades de São Paulo. Deputada, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com a senhora? Bom dia, deputada. Olá, Guga. Eu fico muito agradecida mais uma vez a vocês da Rede Alesp pela oportunidade que tenho de participar uma vez mais, não é, do jornal, para a gente falar um pouquinho sobre um tema que é tão relevante e que acabo, então, de ser eleita para presidir uma comissão que terá um importante trabalho a realizar aqui no âmbito da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigada e eu aproveito para cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Alesp nesse momento. Deputada, a gente agradece a sua participação. Vamos começar com uma introdução, né? Por que houve a necessidade de criar essa CPI? Quais os fatos que levaram os deputados a propor essa CPI? Quais são as denúncias a serem apuradas, deputada? Esse é um tema, eu acho que vocês próprios, se fizerem aí um retrospecto histórico, vão constatar, não é, enquanto jornalistas, que este é um tema muito específico e que também nunca mereceu, não é, a devida atenção. E eu me refiro agora, Gu, que é bom deixar claro que essa comissão parlamentar de inquérito, não é, ela vai apurar violência sexual contra alunas universitárias. Ela é muito específica, não é uma investigação ampla a respeito da violência sexual contra mulheres, que é um problema gravíssimo. Você sabe que é um tema que eu cuido há muitos anos, não é? Como advogada, atendi por muitos anos mulheres vítimas de violência e de outras naturezas, que não somente violência de natureza sexual, né? Mas esta CPI, ela é muito específica, porque ela vai investigar um recorte nesse universo da violência sexual contra mulheres, não é? Então, vai ser contra mulheres que estudam em universidades. E, naturalmente, isso está muito relacionado, inclusive, a uma prática, não é, que é tradicional nas universidades. Eu me refiro aos trotes e não estou me referindo a todos, não é? Mas claro, há notícia de que essa prática pode resultar em violência sexual contra alunas universitárias. E essa é uma violência silenciosa. Não se trata deste assunto, não é? Não se ouve falar deste tema. Especialmente, eu estou fazendo agora um trabalho de identificação de números ou identificação estatística, e a gente não encontra muitos elementos. É um terreno árido, por isso que o trabalho dessa CPI vai ser um trabalho desafiador, porque nós precisamos enfrentar o problema, precisamos investigar, precisamos ouvir pessoas, tanto vítimas, quanto testemunhas, quanto aqueles, né, que poderiam fazer uma intervenção para a cessação desta prática, não é? Porque só desta forma nós vamos conseguir abrir esta cortina, não é? Ou então dissipar esta fumaça, esta nuvem que paira sobre um tema que ainda é silencioso, mas a gente sabe que é real, não é? E certamente, à medida que formos nos aprofundando na investigação, nas oitivas, não é? E no nosso plano de trabalho que nós vamos apresentar
Agora, nesta quinta-feira, na segunda reunião, porque a primeira foi para a eleição de presidente, vice-presidente e relator, indicação de relator, não é? Certamente vai ser um processo dinâmico, até de descobertas que não constam do plano de trabalho, mas que, à medida que formos nos aprofundando, nós vamos identificando as necessidades que vão surgir e as descobertas que nós faremos ao longo do trabalho. Então, Guga, é um desafio para a própria comissão. Exato. É um desafio para nós mesmos. Exatamente em razão da aridez com que foi tratado este assunto até agora. Não é? Então, mesmo quem lida com violência contra mulheres, violência sexual contra mulheres, que é o meu caso, não é? Nós estamos desafiados a fazermos uma investigação a respeito de um assunto que é silencioso ainda. Agora, deputada, até dentro do que a senhora aborda, né, nesse momento, realmente a senhora salientou, é um tema silencioso e talvez muitas mulheres, né, tenham até dificuldade, né, para denunciar esse tipo de abuso, né, porque como a gente comenta, às vezes acontece em situações aí de trote, né, que era para ser uma brincadeira saudável dentro da universidade tradicional. Como encorajar essas mulheres a denunciar, deputada? Aí, Guga, você tocou num problema que ele é muito determinante no que diz respeito à violência contra a mulher. Aí eu vou falar de uma forma geral. O silêncio das vítimas de violência, não é? Ainda é, a meu ver, e no trato com a questão, ainda é o maior desafio a ser vencido é o silêncio das vítimas. Porque só há um caminho para se fazer uma intervenção, não é? Para dar o tratamento adequado àquela violência, se alguém denunciar. Veja a situação. E esse alguém pode não ser necessariamente a vítima. Por isso que tenho feito um trabalho aqui há mais de uma década no estado de São Paulo, né, estimulando e participando de uma campanha, você sabe disso, até criamos agora o Dia Estadual por meio de lei da campanha Quebrando o Silêncio, que é uma campanha da Igreja Adventista, mas é de utilidade pública no mundo há 17 anos, porque este é um dos maiores, ou talvez o maior obstáculo para se combater violência, né, contra vulneráveis, é o silêncio da vítima ou o silêncio daquele que ficou sabendo, que eu considero ainda mais danoso. Não é? Porque aquele que não é vítima, que tomou conhecimento da violência e não fez a denúncia, a meu ver, ele se torna, inclusive, parte deste processo e pode ter até uma culpa concorrente, né, por omissão. Ele soube, ele viu, ele presenciou e ele não denunciou. E hoje existem formas, inclusive, de se fazer denúncias anônimas. Não é? Não há. Hoje nós somos cercados de alternativas, não é, para ajudarmos a vítima de violência. A vítima justifica-se o receio da denúncia, o medo, não é, o constrangimento, essa perda da capacidade de reagir diante de uma violência. E, aliás, os crimes de natureza sexual são os mais violadores da dignidade humana. Não é? Implica em vergonha, em constrangimento e o medo, não é, do agressor, do ofensor. Agora, há pessoas que sabem e também não denunciam. Então, Guga, você tocou num problema sensível, nevrálgico e muito desafiador, que é estimular tanto vítimas quanto testemunhas a quebrarem o silêncio, a romperem o silêncio, porque essa é a única forma de você identificar onde está o problema e agir sobre ele. Então, talvez seja um pontapé muito importante que nós vamos estar dando na Assembleia Legislativa, não é, para estimular, inclusive, o rompimento do silêncio com relação especificamente ao objeto da CPI, que ainda é
um tema silencioso na sociedade. Deputada, é importante, então, que a gente explique para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte que nos acompanha nesse jornal, quais as próximas reuniões. Já estamos agora aproveitando também, deputado, estamos de volta para toda a Rede Alesp, voltando com o Jornal da Rede Alesp nesta terça-feira para toda a rede agora, inclusive TV Alesp, que você acompanhava a Comissão de Educação e Cultura, né? O secretário estadual de Cultura, o Sérgio Saleitão, estava prestando contas, né, da sua gestão na Secretaria de Cultura. Estamos ao vivo com a deputada Damares Moura, do PSDB, que fala um pouquinho da CPI aí de denúncias da violência sexual contra estudantes nas faculdades e universidades de São Paulo. Deputado, eu perguntava qual o cronograma, quais as próximas reuniões da CPI? Então, nós definimos na primeira reunião em que me elegi presidente, não é, que faremos todas as quintas-feiras, não é, às 10 horas da manhã, nós iniciaremos as nossas reuniões. Naturalmente que a gente está num período de reorganização em virtude da pandemia e não podemos afirmar, não é, que esse dia e este horário serão mantidos no retorno presencial das atividades, não é? Mas iniciaremos nesta quinta-feira pela manhã, próxima quinta-feira, a nossa primeira reunião, e será uma reunião para debatermos o plano de trabalho. Nós vamos apresentar um plano sugestivo. Posso vir depois aqui, Guga, para falar deste assunto. E esse plano, de uma forma bem democrática, nós queremos debater com os membros da CPI se de fato é um caminho viável e o melhor para nós trilharmos. Não é? E se não for, não há problema nenhum, nós faremos as adequações, mas o importante é manter 3 eixos principais, a meu ver, não é, na condução desta CPI. O primeiro eixo são as oitivas. Nós temos que ouvir pessoas, não é? Nós temos que tratar o problema de uma forma mais concreta, porque a abstração não vai nos ajudar a chegar a uma conclusão do que realmente acontece, não é? Então, o primeiro eixo é ouvir pessoas, não é? O segundo eixo, a meu ver, é fazermos um trabalho investigativo para identificarmos aquelas que não querem ser ouvidas, né, de forma presencial, mas que também poderemos extrair delas elementos importantes nesse conjunto da investigação, não é? E o outro eixo é ouvirmos, e naturalmente não poderia ser diferente, não é, representantes dessas ou das instituições de ensino superior, para que eles nos ajudem também, para que eles nos ajudem, não é, nesse trabalho investigativo, porque aí teremos as duas faces, não é, da questão. Vamos ouvir quem passou por isto, ou quem testemunhou, ou aquele que quer ser ouvido anonimamente, não é? E queremos ouvir também os gestores, não é? Os administradores dessas instituições de ensino, para deste conjunto de informações nós chegarmos à conclusão e apresentarmos o relatório do que aconteceu no último ano relacionado à violência sexual contra universitárias. Deputada Damares Moura, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Até uma próxima oportunidade, assim que tiver também novidades em relação a essa CPI, nos traga aí para a gente manter os nossos telespectadores sempre bem informados. Deputada, muito obrigado. Guga, eu que agradeço e quero só reforçar aqui que recebo este encargo com muita responsabilidade. Eu recebo com um compromisso muito intenso, não é, que já temos desenvolvido ao longo de anos, de combater violência, abuso, crimes contra a dignidade humana que são tão dolorosos, especialmente contra vulneráveis, contra mulheres, contra crianças, contra adolescentes,
contra idosos. Então, eu recebo com uma imensa responsabilidade, com uma missão, a de darmos mais um passo na investigação e ajudando, inclusive, o conjunto da sociedade a avançar, denunciando, não é, combatendo e dando o tratamento adequado a estes crimes que, como disse e repito, são os mais violadores da dignidade humana. Eu agradeço, deixo aí o meu abraço especial aos ouvintes e a vocês que sempre nos recebem também e nos dão essas significativas oportunidades. Muito obrigada, um abraço a todos vocês aí da Rede Alesp. Obrigada, deputada. Essa foi a deputada Damares Moura, do PSDB, que trouxe aí detalhes sobre a CPI contra a violência sexual, estudantes das faculdades, aí, universidades do estado de São Paulo. Essa CPI que teve sua primeira reunião, a deputada Damares Moura, do PSDB, foi eleita presidente e continua seus trabalhos a partir da próxima quinta-feira. Esse é o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Eu e a Júlia Stanzioni trazendo informações do Parlamento Paulista.